Cantora sertaneja Marília Mendonça morre em queda de avião em Minas Gerais. Governo corta tarifas de importação em 10% para segurar a alta dos preços. O preço da gasolina atinge o maior valor do século. Posto de combustível vende gasolina misturada com água a um consumidor de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A capital da China amanheceu encoberta por uma nuvem de poluição que não permitia as pessoas enxergarem 200 metros adiante. Leilão do 5G termina com a arrecadação de mais de 46 bilhões de reais. Governo do presidente Jair Bolsonaro entrega 2 importantes obras hídricas para o país. E uma reportagem mostra a retomada dos eventos em São Paulo, a maior cidade do país. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Nesta sexta-feira, o governo federal entregou 2 importantes obras de infraestrutura hídrica no país. Uma encerra a Jornada das Águas com o subsistema de abastecimento e tratamento de Água Branca em Alagoas. A outra obra é a ampliação do sistema de abastecimento de água em Ponta Grossa. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Em Alagoas foi inaugurado o subsistema de abastecimento e tratamento de água do município de Água Branca. Com investimentos federais de quase 20 milhões de reais, a obra deve beneficiar mais de 100 mil pessoas que vivem na região. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou ordem de serviço para o início das obras de outros 3 subsistemas vinculados ao Canal do Sertão Alagoano, com investimentos federais de 52 milhões e previsão de atender 48 mil pessoas em comunidades rurais dos municípios alagoanos. A cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do senador Fernando Collor. Uma obra que deveria ter sido terminada em 4 anos, a 4 milhões de reais. Nós estamos há 17 anos do início dessa obra. O orçamento inicial quadruplicou. Essa obra foi paralisada com acusações de corrupção, de malversação de recursos públicos, de paralisações por projetos mal feitos ou mal elaborados, por retrabalhos necessários, por empresas declaradas inidôneas, porque se apropriaram de forma inadequada dos recursos disponibilizados para a execução de uma obra tão importante. A agenda desta sexta-feira encerra a Jornada das Águas, evento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para lançar e anunciar obras de infraestrutura hídrica, saneamento, irrigação e recuperação de nascentes. A jornada começou na nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, e em menos de um mês percorreu 8 estados. Em Ponta Grossa, no Paraná, o governo federal inaugurou a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água, que vai levar água tratada garantindo segurança hídrica para toda a população do município, cerca de 358 mil pessoas. A obra recebeu investimentos de 51,8 milhões de reais e foi executada pela Companhia de Saneamento do Paraná. A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita da cidade, professora Elizabeth, vereadores, parlamentares, além do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, que destacou os investimentos federais realizados no estado do Paraná durante a atual gestão. Antes de assumirmos, pouco se investia de Itaipu no estado do Paraná. Pergunte ao governador Ratinho, ao Ricardo Barros, a bancada que está aqui, o que eles acham da Itaipu Binacional hoje em dia, com o nosso governo. O ano passado investimos 2,5 bilhões. Extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, que já está em condições de recebermos aviões internacionais. A segunda ponte com o Paraguai, que fica pronta o ano que vem. Devemos brevemente lançar o edital da outra ponte de Porto Murtinho, lá do Mato Grosso do Sul, mas indiretamente ajuda o estado do Paraná também.
o nosso trabalho de duplicação de algumas pistas, de conservação de outras, de aproximadamente 40 municípios, ali é mais noroeste, né? Noroeste do Paraná. Boiadeira, como é que é? A boiadeira também. Então, pessoal, o que é? Estatal. Como eram estatais no passado? Vocês pegarem o prejuízo das estatais em 2015, vocês sabem quem era presidente naquela época, né? O prejuízo de 2015 e pegar o lucro de 2020, dá aproximadamente 100 bilhões a diferença. Para onde ia essa grana? Das estatais. Bolsonaro também criticou o preço dos combustíveis. O preço da gasolina está custando R$ 2,38. Agora, podia ser mais barata na Petrobras? Poderia. Mas estamos pagando uma conta bilionária daquelas 3 refinarias que não foram feitas no passado. Caiu no meu colo pagar essa conta. Agora, mesmo a 2,38 não justifica chegar a 7 na ponta da linha. E nós estamos provocando governadores no bom sentido. O imposto federal do álcool, do diesel, da gasolina é exatamente o mesmo valor de janeiro de 2019. Eu não reajustei. É um valor fixo. Já o ICMS é um percentual. Toda vez que sobe o valor na ponta da linha. E o que é pior? O ICMS, aí todos os governadores fazem, é em cima do valor final na bomba. Ou seja, o ICMS incide em cima do imposto federal também, na margem de lucro do posto, no frete e no próprio ICMS. Temos um projeto, passou pela Câmara, não como da forma original, mas foi um certo avanço, e está no Senado. Vai diminuir um pouco o valor do combustível. Mas o que nós queremos, sabendo já da questão da Câmara, que eu não podia ir além daquilo, porque eu passei pela Câmara, a Câmara não é um quartel. O que o Arthur Lira quer, ele aprova. Não é assim, ele tem que negociar. Parabenizo a Câmara, né, que foi no limite. Ajudou um pouco nessa questão. Mas o que nós queremos é um valor fixo para o ICMS, de acordo com a emenda constitucional de 2001. Eu quero que você chegue no posto e olha, preço na Petrobras é tanto, o frete é tanto, margem de lucro, imposto federal e imposto estadual, para começar a criticar. O presidente, que está sem partido desde que deixou o PSL em novembro de 2019, também disse que ainda não decidiu em qual partido vai se filiar e garantiu a confiabilidade das eleições do ano que vem através da urna eletrônica. Tenham tranquilidade, porque o voto eletrônico, fique tranquilo, calma, fique tranquilo, vai ser confiável ano que vem. Por quê? Por que vai ser confiável? Porque tem uma portaria lá do presidente do TSE, né, Barroso, convidando entidades para participar das eleições, né? Entre elas as suas Forças Armadas. E eu determinei ao ministro da Defesa, General Braga Neto, que já que fomos convidados, aceitamos. E passamos a acreditar no voto eletrônico. E nós, das Forças Armadas, com as suas equipes de inteligência, participaremos de todo o processo eleitoral. Lá do código-fonte até a sala secreta. Não seremos moldura. Eu acho que é isso que o ministro Barroso quer. Então, teremos um voto confiável ano que vem. O ideal é o impresso, o ideal. Mas o eletrônico, dessa forma, com a nossa participação, assim como tem outras entidades confiáveis também. Tem umas 10. E nós estamos jogando juntos. Agora vai dar certo. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 283.695.872 doses. 75,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 118 milhões estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E a Pfizer anunciou que o medicamento experimental da empresa tem eficácia para reduzir o risco de hospitalizações e mortes pela Covid. A farmacêutica pretende enviar dados à agência regulatória americana o mais rápido possível.
De acordo com a Pfizer, o seu remédio experimental contra a Covid-19 mostrou uma redução de 89% no risco de hospitalização ou morte pela doença. Os dados fazem parte dos resultados preliminares de testes de fase 2 e 3. Ao todo, 389 pacientes receberam comprimido Paxlovid em até 3 dias após o início dos sintomas da Covid. Desses, 3 foram hospitalizados em até 28 dias após o início dos testes, o equivalente a 0,8% dos pacientes. Nenhum deles morreu. Outros 385 pacientes não receberam o comprimido. Desses, 27 foram hospitalizados e 7 morreram. Reduções semelhantes também foram observadas em pacientes tratados dentro de 5 dias após o início dos sintomas. O medicamento antiviral experimental foi dado aos pacientes junto com uma dose baixa de um outro antiviral, esse já conhecido, o Ritonavir. As pessoas participantes tiveram o diagnóstico da Covid-19 confirmado em laboratório em um período de 5 dias, com sintomas leves a moderados, e eram obrigadas a ter pelo menos uma característica ou condição médica pré-existente associada a um risco aumentado de desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Com esses resultados, a farmacêutica informou que pretende enviar os dados à agência regulatória americana o mais rápido possível. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados 7 bilhões e 190 milhões de doses. A China continua na liderança com 2 bilhões e 300 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 80 milhões. Em terceiro lugar aparecem os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. E você vai ver a seguir: o governo reduz alíquotas de importação para conter a alta dos preços. E ainda, consumidor denuncia posto de combustíveis que vendeu gasolina misturada com água. O governo reduziu nesta sexta-feira as tarifas de importação em 10%. A medida foi tomada para tentar conter a inflação. Nos últimos 12 meses, a alta já chegou aos 10%. A medida, que deverá continuar valendo até dezembro do ano que vem, vai atingir quase 90% dos produtos que o país importa fora do Mercosul. Segundo o Ministério da Economia, o corte nas tarifas vai abrir caminho para um choque de oferta para moderar a inflação. A redução tarifária só valerá para o Brasil. A pedido da Argentina, foram excluídos itens considerados sensíveis para a indústria do país, como automóveis, autopeças, laticínios, têxteis, pêssegos e brinquedos. Também ficaram de fora produtos que se encontram em regimes de exceção no Mercosul, como bens de capital. Durante um período em que a redução estiver em vigor, o Brasil deverá arrecadar 3 bilhões de reais a menos em impostos. Em compensação, a expectativa do Ministério da Economia é de que o nível de preços caia a 0,3%, o que deverá aumentar o PIB do país em mais de 245 bilhões de reais pelos próximos 20 anos. O governo vai negociar agora com o Uruguai, para que esta redução seja permanente. Em outubro, a gasolina atingiu o maior valor do século nos postos de combustíveis. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, com o novo reajuste da Petrobras nas refinarias, o litro de diesel ficou 4,8% mais caro em relação à semana anterior. E o valor médio na bomba é de R$ 5,30. Já o litro da gasolina aumentou 3,15% para R$ 6,56. Com isso, o mês de outubro se tornou o mais caro deste século para os motoristas que abastecem com esse combustível. Os analistas financeiros esperam que a pressão inflacionária se acentue ainda mais em novembro. Depois de uma baixa na demanda por combustíveis por causa da pandemia em 2020, os preços têm uma forte valorização este ano, com o começo da recuperação da economia. Ainda segundo a Agência Nacional do Petróleo, a gasolina acumula nos postos uma alta de 45,3% no ano. O etanol, que era a principal alternativa, vive uma inflação ainda pior,
de 59,3%. A exemplo da gasolina, suscetível às oscilações do petróleo e do câmbio no mercado internacional, o biocombustível também não está alheio às influências da economia global. Já o preço do diesel no ano acumula um aumento de 42,3% nas bombas. O gás natural veicular, atrelado à dinâmica do mercado de petróleo, acumula um aumento de 33,1% nos postos brasileiros em 2021. A combinação de gasolina e água resulta em um grande prejuízo ao veículo, além de ser considerado crime. O posto de combustível que for flagrado pode ter que pagar uma multa de mais de R$100 mil, como aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Se o preço do litro do combustível já está lá nas alturas, pensa então pagar por gasolina adulterada. É muito difícil perceber a adulteração do combustível antes de abastecermos. A dificuldade é porque o álcool, se aumentar o percentual de água no álcool, é difícil perceber a olho nu. Como é difícil perceber se esse percentual foi acrescentado à gasolina. Ela decanta, então teria que botar num recipiente e esperar. O que a gente tem que fazer é testes diários nos postos de gasolina. O Inmetro sempre faz esses testes. Um consumidor fez denúncia desse tipo de ocorrência recente aqui em Campo Grande, da gasolina batizada. O veículo dele apresentou problemas depois dele abastecer em um posto de combustíveis. O prejuízo da água na gasolina foi de R$ 2.500. É dor de cabeça na certa, conforme o laudo técnico apresentado pela oficina, com a descrição dos problemas causados no carro por conta da gasolina adulterada e os serviços apontados para reparar os estragos. Kleber explica que as falhas mecânicas são percebidas com facilidade. Hoje em dia, a tecnologia que está embarcada nos automóveis hoje, ela permite já perceber que tem algo de irregular. Então, não vai ser o suficiente essa água, esse resíduo, essa contaminação, não é o suficiente para o carro parar, né? A pessoa não vai continuar rodando até o carro estragar. Como ele já para automático, então é só questão de limpeza. Ele vai falhando, o motor tem 4 cilindros, geralmente ele vai acontecendo de falhar 1, 2, 3. Bom, falhou mais de um, automaticamente o carro já vai parar. Uma situação que causa prejuízo ao cliente e, lógico, pode virar sim caso de polícia. É o que afirma o delegado Paulo Sá, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo. É o crime do artigo 7º da Lei contra a Ordem Econômica e é crime também contra as relações de consumo, que é venda de combustível adulterado. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Aqui no caso do DECOM, nós tomamos conta da parte criminal, que é a parte de aplicação da pena, apuração de autoria, comprovação e, concomitantemente, também tem a atuação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e tem a atuação também do PROCON. A Petrobras divulgou nesta sexta-feira um comunicado ao mercado informando que recebeu retorno do governo federal sobre possíveis movimentos envolvendo sua privatização. Segundo a empresa, não há nenhum estudo feito até o momento neste sentido. A estatal foi instigada a realizar o questionamento devido a comentários feitos nas últimas semanas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de dar seguimento a uma possível privatização da empresa. O assunto também foi comentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. No documento, a empresa explicita que o Ministério de Minas e Energia respondeu à consulta afirmando não ter conhecimento da existência de qualquer decisão, ato ou fato relevante da União Federal que deva ser comunicado à Petrobras para a subsequente divulgação ao mercado. Já na quinta-feira, dia 4 de novembro, foi quando o Ministério da Economia encaminhou uma comunicação à estatal informando não haver fato relevante neste momento ou recomendação de inclusão da desestatização da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos e nem na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos. O IBGE revisou o resultado do crescimento da economia em 2019. A alta do PIB de 1,4% foi, na realidade, de 1,2%.
A mudança ocorreu por incorporações de novos dados sobre a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que rompeu naquele ano e prejudicou a indústria extrativa mineral. E encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em queda de 1,52% nesta sexta-feira, com o mercado de olho nas incertezas em relação no desfecho da PEC dos precatórios. Foi a maior desvalorização diária da moeda desde o dia 9 de setembro. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,51 na venda. E veja a seguir, cantora sertaneja Marília Mendonça morre em queda de avião bimotor em Minas Gerais. E uma nuvem de fumaça encobriu a capital da China, enquanto na Escócia, negociadores discutem a melhoria do meio ambiente. A cantora sertaneja Marília Mendonça faleceu na tarde de hoje após a queda de um avião de pequeno porte, depois de bater em uma torre de energia da CEMIG, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além da cantora, mais 4 pessoas morreram no acidente. A morte da cantora de 26 anos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Junto com Marília Mendonça estavam seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho, além do piloto e do copiloto. Segundo as investigações preliminares, a aeronave era um bimotor modelo Bic Aircraft que tinha como proprietário a empresa PEC Táxi Aéreo de Goiás. O avião tinha capacidade para 6 passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião estava em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo. O voo decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde a cantora teria uma apresentação esta noite. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, em Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo feminino em 2016, com sucessos como Infiel e Eu Sei de Cor. Antes do sucesso como intérprete, ela já se destacava no meio musical como compositora. Marília Mendonça deixa um filho de 1 ano e 11 meses. Sem você aqui. Em nota divulgada agora à noite, a PEC Táxi Aéreo, que alugou o bimotor que caiu, disse que está à disposição das autoridades e que prestará os devidos auxílios aos familiares das vítimas. Informou ainda que o avião era adaptado para o transporte de passageiros, que a tripulação devidamente habilitada pela ANAC tinha grande experiência de voo e que as condições meteorológicas eram favoráveis. As causas do evento ainda são incertas e serão devidamente apuradas pelas autoridades aeronáuticas. O mês de novembro está sendo dedicado à conscientização para o combate ao câncer de próstata. O alerta é para a realização de exames com frequência para garantir o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento. Em novembro, o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o azul aparece para conscientizar homens da importância de fazer exames como forma de prevenção contra esse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce é a única arma para garantir a cura da doença. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou dos 50 sem esses fatores devem ir ao urologista. Segundo o Ministério da Saúde, no período da pandemia, que começou em março de 2022, em comparação com os números de 2019, houve uma redução de 21,5% nas cirurgias para a retirada da próstata por câncer pelo Sistema Único de Saúde. Com relação a exames como biópsias, que é a remoção de fragmentos para análise, a diminuição foi de 21%. E na quantidade de consultas urológicas no SUS, a queda foi de 33,5%. Números que acendem um alerta para a campanha deste ano. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, todos os anos, cerca de 66 mil brasileiros recebem o diagnóstico e 16 mil homens morrem por causa da doença. Existem vários tipos de exames que avaliam as alterações e a presença de nódulos suspeitos. E o tratamento também vai depender do estado de saúde, do estágio da doença
e a expectativa de vida. A Europa está enfrentando um aumento nas infecções por coronavírus. Para tentar conter o avanço da Covid, alguns países estão tomando medidas restritivas e forçando a população a tomar novas doses da vacina. É o caso da Alemanha. Todos os alemães vacinados com a terceira dose. O governo alemão e as regiões defenderam nesta sexta-feira a aplicação do reforço dos imunizantes contra a Covid-19 para conter o ressurgimento da pandemia no país. As vacinas de reforço são um sinal importante. Tanto a comunidade médica quanto os governos federal, estadual e regional concordaram que qualquer um que recebeu uma segunda vacina 6 meses atrás ou mais também deve receber uma vacina de reforço. Idosos, pacientes com patologias prévias e profissionais da saúde devem ter prioridade, mas toda a população poderá se beneficiar de uma terceira dose. A Comissão de Vacinação recomenda atualmente doses de reforço para pessoas com mais de 70 anos de idade. Segundo o Instituto de Vigilância Sanitária Robert Koch, a Alemanha registrou um novo recorde diário de infecções, com 37.120 novos casos nas últimas 24 horas. Segundo os últimos dados oficiais, 55.700.000 pessoas estão totalmente vacinadas, ou seja, 67% da população. No Brasil, 389 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas e pouco mais de 13.300 novos casos foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia no mundo. Já são mais de 249 milhões e 40 mil casos e 5 milhões e 36 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm mais de 46 milhões e 411 mil pessoas diagnosticadas com Covid e registram um total de 753.041 que morreram em decorrência da doença. A Índia se aproxima dos 34 milhões e 334 mil contaminações. O Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 862 mil pessoas que foram contaminadas, sendo que mais de 21 milhões e 54 mil que já se recuperaram. Até o momento, são 609.060 óbitos registrados no total. O Reino Unido tem mais de 9 milhões e 286 mil contaminações desde o início da pandemia. E a Rússia passou dos 8 milhões e 573 mil casos confirmados. A poluição atingiu hoje os países com os maiores números de habitantes do planeta, a China e a Índia. Na China, um país com 1 bilhão e 402 milhões de pessoas, a capital Pequim amanheceu totalmente encoberta por uma nuvem de fumaça. A visibilidade não passava dos 200 metros, mas como o país não parou nem para assinar acordos na Conferência do Clima, na Escócia, o trânsito continuou intenso. Os motoristas precisavam chegar aos escritórios instalados nestes prédios, que também estavam enfeitados por nuvens tóxicas. O governo até emitiu um alerta sobre o perigo da poluição neste outono e inverno, mas este morador da cidade disse que não espera que mude alguma coisa. Os alertas também não funcionam na Índia, um país que, segundo o Banco Mundial, tem 1 bilhão e 380 mil habitantes. Esta fumaça na capital Nova Delhi é a esperança da festa conhecida como Diwali, que acontece todo ano. Na manhã seguinte às comemorações, o manto que cobria grande parte do país é da fumaça tóxica dos fogos de artifício. Depois de um dia de felicidade e comemorações, as pessoas respiram um ar 140 vezes pior do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sem contar a sujeira das ruas. E para os negociadores da Conferência do Clima na Escócia, um iceberg chegou a Glasgow como um sinal de alerta. O iceberg veio de navio da Groenlândia através da Islândia para a costa leste da Inglaterra e em seguida transportado em um caminhão. O objetivo de um grupo de ativistas científicos foi destacar a importância do gelo ártico para os sistemas climáticos globais aos negociadores que tentam chegar a um acordo para interromper as temperaturas cada vez mais altas na sala de reunião. Segundo a professora Gayle Whitman, fundadora do Arctic Base Camp,
O Ártico está em crise e isso não é apenas má notícia para o urso polar. É ruim também para os países e pessoas de todos os lugares. Segundo ela, se perdermos a neve e o gelo no Ártico, ampliaremos o aquecimento global em 25% a 40%. A mensagem da pedra de gelo com peso de 4 toneladas é que esta é apenas a ponta do iceberg em termos de emergência climática. Os cientistas estão apresentando na COP26 o que eles chamam de um aviso engarrafado. Para não perder a piada, que não tem graça, cada garrafa traz a mensagem no rótulo de que 70 milhões destas garrafas PETs estão derretendo por segundo na camada de gelo da Groenlândia. E veja a seguir, as maiores operadoras ficam com a maior fatia do bolo do leilão 5G, que movimentou mais de 46 bilhões de reais. E setor de eventos respira aliviado em São Paulo com a liberação de público total em shows e outras atividades. Terminou nesta sexta-feira o leilão do 5G. O leilão arrecadou 46 bilhões e 700 milhões de reais e superou em 5 bilhões o preço mínimo previsto no edital. 85% das faixas de radiofrequência disponibilizadas no edital foram arrematadas. As ofertas somaram 46,7 bilhões de reais. Deste valor, 39,3 bilhões serão revertidos em investimentos para ampliar a infraestrutura das redes. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o leilão superou as expectativas. Foram 5 bilhões a mais do que o preço mínimo estipulado pelo governo federal no edital. As empresas vencedoras terão que levar cobertura 5G para todas as capitais brasileiras e cidades com mais de 30 mil habitantes, garantir internet 4G nas rodovias federais e locais onde ainda não há conexão, além de custear a migração de TV parabólica para TV via satélite e investir em projetos de conectividade nas escolas. As empresas Claro, Vivo e TIM arremataram o direito de uso das principais frequências da rede 5G. Com o leilão, outras 6 operadoras ingressaram no mercado brasileiro, entre elas a Wyeth, o consórcio 5G Sul e a Flylink. A previsão é que a operação do 5G comece em julho do ano que vem nas capitais brasileiras, seguindo um cronograma até 2028 para chegar às cidades com 30 mil habitantes. O setor de shows e eventos de São Paulo está animado. Depois de quase 2 anos com as atividades suspensas por causa da pandemia e um prejuízo total de 230 bilhões de reais, o governo eliminou todas as restrições. Quase 600 dias de espera até a chegada do grande momento. Os eventos voltaram com tudo em São Paulo. E para esta empresária, não falta trabalho. Tanto no social quanto no corporativo. É claro que a retomada dos eventos da empresa da Sandra anima os convidados. Mas muito mais alegre fica a Débora, funcionária do buffet. Feliz, muito feliz mesmo. Agora ela acorda cedo, cuida da casa e dos 3 filhos, pega 2 ônibus e chega aqui assim, com toda a disposição para começar mais um dia de trabalho. Mas esse sorrisão aí demorou a estampar o rosto da auxiliar de cozinha, que ficou 1 ano sem emprego. Eu fiquei desempregado, meu esposo ficou desempregado. Então a gente passou bastante dificuldade. A gente só não passou fome porque eu moro com os meus pais, né? A gente mora na casa dos meus pais, então a gente ainda tinha alguém para ajudar. Mesmo assim, a Débora teve que se virar. Eu sei fazer cabelo, sei fazer unha, então eu fui me virando, mas nada que ajudasse muito. Porque a partir do momento que você tem uma família, tudo fica complicado. Foi dura a realidade para todo o setor. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a longa quarentena causou cancelamento de cerca de 350 mil eventos em 2020 e o ramo deixou de faturar cerca de 90 bilhões de reais. Já em 2021, a perda foi ainda maior com a ausência das festividades de verão e carnaval. Ao todo, 530 mil eventos deixaram de ser realizados e o setor deixou de faturar 140 bilhões de reais. Além de gerar aí um problema econômico para as empresas, acabou por encerrar as atividades de muitas empresas
e, eventualmente, o sonho de milhares, né, de dezenas de milhares de empreendedores. E ainda tirou a única fonte de renda de mais de 450 mil trabalhadores que foram demitidos nesse período. Como veio de repente essa pandemia, foi meio que assustador, né? E tivemos que demitir muita gente, um quadro de 60%. A Cristina foi uma das funcionárias que a Sandra não conseguiu segurar no emprego. Ela conta que só sobreviveu porque passou a cuidar de uma tia que deu apoio financeiro a ela e ao filho já adulto. Se não fosse ela, eu não ia ter como me sustentar. Ia passar fome? Ia, porque meu filho começou a trabalhar há pouco tempo. Mas a fase ruim passou e agora as lágrimas são de emoção por ter sido recontratada. E aí o reconhecimento do seu trabalho, né? Eu agradeço todo dia. Além dela, a Sandra recontratou outros empregados demitidos no ano passado e alguns novos. Com um quadro atual de 270 funcionários, a empresária revela que hoje tem mais gente trabalhando em sua empresa do que antes da pandemia. E trabalho não falta. Além dos eventos fechados que nós tínhamos, estão vindo os novos eventos. Então, eu acredito que final de 2021 e 2022 nós vamos ter realmente um boom dentro dessa área. Eventos sociais, museus e feiras corporativas retomaram as atividades em agosto. E neste mês de novembro voltaram os shows, pistas de dança e público em estádios. Agora sim, 100% das atividades voltaram com força total aqui no estado de São Paulo, sem restrição de público ou horário de funcionamento. O retorno total dos eventos aconteceu no momento em que o estado superou a aplicação de mais de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mas ainda há cautela. Os contratantes estão preocupados com aqueles números grandes, então houve uma redução para evento, para que as pessoas fiquem mais à vontade, se sintam mais acolhidas no dia de evento. E os protocolos sanitários continuam. Aferição de temperatura, álcool em gel disponível, uso de máscaras e mais. Todos os alimentos estão sendo fechados, então não há contato. Então, essa é toda uma segurança. E eu tenho contratantes exigindo também a carteirinha de vacinação. Com protocolos seguidos corretamente, a volta dos eventos tem tudo para dar certo. Essa é a aposta dos empresários do setor. Sem dúvida, é um setor que vai voltar com bastante pujança, vai ter a capacidade de reempregar muita gente que foi desempregada. É um setor que vai fazer a indução econômica de uma boa parte da população, especialmente os informais, que encontram no setor de eventos uma oportunidade enorme de trabalhar, e especialmente um setor que vai voltar a ter a pujança de faturamento. A empresa da Sandra já vive esse cenário e tem boas notícias para quem busca recolocação. Ainda tenho vagas. Então, que venha uma nova fase para quem espera sorrir assim de novo. O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, para o lugar de Roberto Firmino, cortado por causa de lesão muscular. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira. Vinícius Júnior vive um ótimo momento no Real Madrid. Já são 9 gols e 7 assistências nesse início de temporada. O Brasil enfrenta a Colômbia na próxima quinta-feira em São Paulo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E no dia 16 joga fora de casa com a Argentina. E veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, irmã? Eu tava com muita dor nas costas, assim nos rins. E agora saiu tudo. O que foi, irmã? Eu tava assim com uma amarração por dentro do coração e uma dor na minha vista que eu cheguei aqui agoniada. E no começo desse canto da volta da vitória passou. Você foi o que, amiga? Dor no pescoço, tava uma dor no pescoço que até para dormir tava difícil. Não podia botar travesseiro, nem deitar no baixo, né? E graças a Deus, por igual Senhor Jesus, eu tinha passado a mão, eu senti que tava tipo umas bolinhas aqui, sumiu. Fazer as bolinhas sumiram? Sumiu, não tem então, não. Tá vendo? O que foi, irmã? Dor no meu joelho,
direito, sabe? Eu andava e queimava nas articulações, sabe? Quanto tempo estava essa dor? Tem mais 2 meses já. Mais 2 meses? Que eu tava... o médico, ele falou que eu tava com artrose. Como é que ela saiu agora? Tá bem, saiu... Sai na Volta da Vitória? Na Volta da Vitória. O que foi, irmã? Conta. Estava com muita dor aqui, desde ontem, do lado aqui dentro. E agora sarou. Foi embora. Deus honra a fé da gente. Deus não escolhe cara, não escolhe cor de pele, não escolhe se é mulher ou homem, se é magro ou gordo, se é baixo ou alto. O que Deus escolhe é fé. A fé liga Deus com você. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.